aula de hoje, vamos estudar os principais aspectos e as principais informações sobre assessoria de imprensa e começamos pelo seu surgimento. Em 1906, surge o primeiro escritório de assessoria de imprensa em Nova York, criado pelo jornalista Ivy Lee. O objetivo de Ivy Lee era recuperar a imagem do grande empresário John Rockefeller, que na época era muito criticado por pequenos e médios proprietários de empresas norte-americanas, porque desejava obter o monopólio do setor de petróleo. Ivy Lee passou a fornecer notícias das empresas de Rockefeller para serem divulgadas como matérias jornalísticas e não como anúncio. Essas matérias interessavam e eram importantes para o público, mesmo que fossem desfavoráveis para as empresas. Seu lema era: boas palavras têm de ser apoiadas por boas ações. Seu legado permanece até hoje. O trabalho do jornalista deve sempre ser a favor da notícia, da verdade e da clareza. E no Brasil? A história da assessoria de imprensa no Brasil começa em 1909, quando o presidente Nilo Peçanha cria a seção de publicações e biblioteca do Ministério da Agricultura, que tinha como uma das principais finalidades distribuir informações à imprensa a partir de notícias e notas. Em 1937, durante o governo de Getúlio Vargas, foram criados o Departamento de Imprensa e o Curso Superior de Jornalismo, em plena ditadura. Após a Segunda Guerra Mundial e a eleição de Juscelino Kubitschek, com a vinda principalmente das primeiras montadoras de automóveis, surgem as práticas de assessoria de imprensa, adotadas por empresas nacionais e pela administração pública. Com o restabelecimento da democracia, o papel do assessor de imprensa passa a ser mais valorizado e necessário. Desde então, a atividade vem se profissionalizando e ganhando mais visibilidade e importância. Estratégias e táticas de ação. Agora, vamos abordar os principais resultados da assessoria de imprensa, dividindo-os em curto, médio e longo prazo. Como funciona? Um dos principais resultados a curto prazo da assessoria de imprensa é a verificação das necessidades da empresa ou cliente e a indicação das ferramentas e soluções mais adequadas para o seu fortalecimento. Dentre outras atividades, a mídia espontânea, através de notícias ou reportagens, agregam a credibilidade e a visibilidade do assessorado. Após o diagnóstico feito inicialmente, a assessoria de imprensa está apta a moldar uma imagem da empresa ou do cliente estrategicamente construída diante da opinião pública. Outro resultado é a conquista da credibilidade junto aos formadores de opinião, o que acarretará, consequentemente, a transformação do assessorado em uma referência de conhecimento e fonte de informação atualizada, fortalecendo sua imagem. Por fim, a criação de vínculos de confiança com os veículos de comunicação é também indispensável à assessoria de imprensa. O planejamento estratégico é muito importante. Todas as grandes empresas devem fazê-lo, né? Se planejarem dentro da sua proposta diferencial no mercado e utilizar a comunicação para isso, né? Posicionamento, enfim. E a parte de comunicação empresarial é uma parte que tem que estar dentro desse planejamento, né? Porque você tem aí ações relativas ao relacionamento com a mídia, você tem ações relativas à propaganda e publicidade e ações relativas a relações públicas, que fazem parte, né, desse bojo da comunicação empresarial e que devem funcionar de maneira integrada a partir de um posicionamento que a empresa deseja ter por causa do seu planejamento estratégico. Diante do que acabamos de ouvir, podemos destacar a importância do planejamento estratégico, ou seja, o planejamento permite que se faça uma pesquisa e avalie cada risco associado ao plano antes mesmo de executá-lo. O próximo item se refere a uma das principais ferramentas utilizadas na atividade de assessoria de imprensa, que é o release. O release é um texto que tem a finalidade de promover alguma característica ou acontecimento de uma organização. O release anuncia todo tipo de evento, promoção, notícias e serviços oferecidos pela sua empresa. O texto deve ser escrito cumprindo algumas normas, com o objetivo de ver a sua publicação em algum meio de comunicação. Dessa forma, a visibilidade da empresa em questão aumenta. Quando o jornalista lê o release, ele deve determinar se realmente é notícia ou não. Público-alvo. Outra atividade do assessor de imprensa é a definição do público-alvo a ser escolhido em uma comunicação dirigida. É um dos pontos mais importantes do plano estratégico.
pois direciona a comunicação dos produtos do assessorado. Assim, a caracterização do público-alvo por critérios como faixa etária, cultura, sexo, classe social e comportamento é imprescindível para o sucesso do negócio. Como Kotler diz, afinal, estudar o estilo de vida de um público-alvo é fundamental para conquistá-lo. Uma empresa tem vários públicos. Ela tem desde o público interno, que são seus funcionários, seus colaboradores, seus fornecedores, seus investidores, e tem o público externo, que são os seus consumidores, os possíveis consumidores, a população em geral, futuros consumidores, organizações governamentais, a própria imprensa. Numa comunicação, você tem que estabelecer quais são os públicos que você tem que se comunicar, o que você objetiva com cada um deles e, a partir daí, traçar suas metas e seus planos de ação. Outro assunto importante é a indispensável relação de confiança assessor e assessorado. A relação assessor e assessorado deve guiar-se pelo diálogo, pela confiança, pelo respeito e pelo comprometimento mútuo. Milhomer acredita que, para que isso aconteça, o assessor de imprensa deve considerar que a noção clara do fazer jornalístico, o que é notícia e como, quando, onde, porquê e a quem divulgá-la, os contatos estratégicos no meio de comunicação, uma boa caderneta de telefones, sensibilidade no trato com o cliente, saber exatamente quando ser passivo, propositivo ou impositivo e uma visão prospectiva que lhe permita antecipar problemas e soluções, garantem ao assessor de imprensa a credibilidade e o espaço necessário dentro de qualquer organização. O assessor de imprensa, ele faz a intermediação, a administração, o planejamento de como colocar o seu cliente de forma espontânea, ou seja, sem veiculação paga, na mídia noticiosa. Tá? E como é que ele faz isso? Ele determina um planejamento, ele identifica onde tem a notícia, ele redige um texto que a gente chama de press release e encaminha isso para a imprensa. Estudar, né? Se desenvolver tecnicamente. Desde o primeiro dia de aula na faculdade, né? Entrei no primeiro período, então eu tenho que pensar como profissional desde já, né? Ler muito imprensa, ler jornal todo dia, ler na internet, assistir assistir televisão, jornal na televisão, ouvir noticiário no rádio, enfim, estar inserido dentro do meio. Além disso, tentar participar ao máximo de atividades relacionadas com a prática profissional, se relacionando com profissionais de imprensa, né, e fazendo sua rede de relacionamento. A primeira coisa que o assessor de imprensa tem que conhecer, e muito bem, são os veículos de comunicação. Um assessor de imprensa que não conhece os veículos, os jornais, as revistas, os sites, as televisões e seus programas, ele tende a não planejar corretamente a valorização do seu assessorado nesses canais. Uma outra coisa imprescindível é um bom texto jornalístico. O assessor, ele tem que farejar o gancho da notícia quando ele faz assessoria. E é a partir daí que ele vai propagar a imagem dessa pessoa que ele assessora, dessa empresa.